Antes de mergulharmos em nossa oração profunda, peço que você abra seu coração para a verdade eterna contida na Palavra de Deus, pois ela é a luz que dissipa toda a escuridão da alma. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, encontramos uma promessa que deve ser o alicerce de nossa existência, onde lemos que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio emocional. Precisamos entender profundamente que o medo é um mentiroso astuto e persistente, pois ele sempre tenta nos fazer esquecer quem o nosso Pai realmente é e todas as maravilhas que ele já operou em nosso favor. O medo sussurra mentiras venenosas no silêncio do coração, pintando sombras assustadoras que parecem terrivelmente reais, mas que, na luz da verdade, não possuem substância alguma. O medo funciona como uma prova falsa que aparenta ser realidade, agravando cada pequeno problema e diminuindo nossa esperança até nos convencer de que estamos completamente abandonados. Embora o Criador tenha jurado solenemente nunca nos deixar, o medo tem essa capacidade enganosa de criar uma névoa densa ao redor da nossa alma, impedindo que enxerguemos a fidelidade divina e nos distraindo da presença santa que nos envolve. No mundo atribulado de hoje, essa névoa parece se tornar cada vez mais pesada, com a ansiedade e o estresse tentando dominar nossas mentes e nossos corpos. As pessoas se angustiam com o trabalho, com as finanças, com a saúde dos filhos e com as incertezas que o amanhã carrega, mas cada lágrima silenciosa e cada pensamento inquieto são apenas combustíveis para um espírito que não provém do trono de Deus. Por isso, hoje decidimos rejeitar essa atmosfera de pavor e nos apegar à verdade de que fomos criados para algo muito maior do que a escravidão do medo. O Mestre Jesus falou diretamente ao âmago das nossas preocupações em Mateus, capítulo 6, quando nos exortou a não vivermos inquietos com o que vamos comer, beber ou vestir, pois a vida é infinitamente mais preciosa do que o mantimento e o corpo é mais importante do que a vestimenta. Ele nos chamou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, garantindo que todas as demais coisas seriam acrescentadas pela mão generosa do Pai. Existe um padrão divino de paz que o mundo não pode oferecer, e Jesus está nos lembrando agora mesmo que precisamos abrir mão da ilusão de que temos controle absoluto sobre as nossas vidas. A verdade é que nenhum de nós pode controlar o que acontecerá amanhã, mas podemos descansar plenamente no fato de que Deus já está lá, cuidando de cada detalhe com sua sabedoria infinita. Não temos o poder de desfazer os erros do passado, mas o Senhor é o Redentor que transforma nossas cinzas em beleza e nossas falhas em testemunhos de glória. Enquanto lutamos humanamente para lidar com o peso do presente, Ele permanece soberano e majestoso sobre todas as coisas, governando o universo com justiça e misericórdia. O medo tenta ser uma arma poderosa nas mãos do inimigo justamente porque ele visa nos impedir de entrar na paz sobrenatural que já nos foi prometida por herança. O adversário se alimenta do nosso temor porque sabe que o pavor paralisa a nossa fé e nos impede de avançar para as promessas, mas jamais devemos esquecer que, embora o inimigo seja o pai da mentira e do medo, Deus é o Senhor absoluto de todo o nosso futuro. Enquanto o mal tenta semear a discórdia e a preocupação, Jesus Cristo permanece firme como o príncipe da paz e o Espírito Santo continua sendo o nosso consolador infalível, trazendo um alento que ultrapassa qualquer lógica humana. Ouça atentamente o que o Senhor diz através do profeta Isaías no capítulo 41, pois são palavras de vida para o seu espírito cansado. Ele diz para não temer porque Ele está contigo, para não se assustar porque Ele é o seu Deus. Ele afirma que te fortalecerá, que te ajudará e que te sustentará com a sua destra fiel e vitoriosa. Observa a profundidade dessas promessas divinas. Deus não apenas olha para você de longe, mas Ele se compromete a estar ao seu lado, a ser o seu Deus pessoal, a injetar força em sua fraqueza e a segurar o seu peso com a mão direita da sua justiça. Esta é a verdade inabalável que anula todas as sentenças de derrota que o medo tentou ditar sobre a sua vida. Quando o medo grita que você está sozinho no deserto, a voz suave de Deus ecoa dizendo que Ele caminha ao seu lado através das águas e do fogo. Quando a insegurança afirma que você não terá forças para suportar a pressão, o Criador declara que a sua força se aperfeiçoa justamente na sua fragilidade. Quando o desespero sugere que este é o fim da linha para os seus sonhos, o Senhor proclama que Ele é aquele que sustenta você e que o seu plano de bem para a sua vida jamais será frustrado. Como filhos amados do Altíssimo, não fomos chamados para ser governados pelo pânico, mas para ser guiados por uma fé inabalável que remove montanhas. Nossos passos não devem ser congelados pela preocupação com o futuro,
mas sim fortalecidos pela rocha eterna que é a palavra de Deus. Pertencemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, estamos cobertos pelo sangue precioso que foi vertido na cruz e estamos protegidos por promessas que são sim e amém em todas as gerações. Jesus nos assegurou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e isso significa que na alegria ou na tristeza profunda, Ele é a presença constante que nunca nos desampara. O estresse não terá a palavra final sobre a sua saúde e a sua paz. A ansiedade não definirá os limites da sua existência e o medo não ditará o rumo do seu destino profético, pois Jesus Cristo já deu a palavra final quando bradou que tudo estava consumado. No momento em que Cristo ressuscitou dos mortos, o medo perdeu toda a sua autoridade legal sobre aqueles que criem, pois a morte foi tragada pela vitória e a esperança foi renovada para sempre. A vitória é a sua herança de sangue e nenhum plano forjado nas trevas pode apagar o selo que Deus colocou sobre a sua alma. No entanto, precisamos ser vigilantes, pois a realidade espiritual nos mostra que o medo ainda tentará retornar e bater à nossa porta nas horas mais escuras da noite. Ele tentará sussurrar mentiras antigas quando estivermos exaustos ou quando as circunstâncias parecerem contrárias às promessas. O medo tentará sufocar a sua vida de oração e silenciar a sua confissão de fé, e é exatamente nesses momentos cruciais que você precisará fazer uma escolha consciente. Você vai se render ao pavor que paralisa ou vai se manter firme na fé que move o coração de Deus? Você vai ceder às ilusões do inimigo ou vai declarar em voz alta a verdade imutável das Escrituras Sagradas? O apóstolo Paulo nos instruiu a vestir toda a armadura de Deus para que pudéssemos resistir no dia mau e, após termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. O dia do teste chegará para todos, e o inimigo tentará atacar a sua mente, o seu corpo e a paz da sua família, mas você não está indefeso diante desses ataques. Você possui o escudo da fé que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno e tem em mãos a espada do Espírito, que é a palavra viva de Deus, capaz de silenciar qualquer voz contrária à verdade divina. Você tem o capacete da salvação protegendo seus pensamentos e a couraça da justiça guardando o seu coração das acusações. Portanto, quando o medo se levantar, não recue, mas permaneça firme na posição de vitória que lhe foi dada por Cristo. Neste momento solene, eu convido você a entrar em um estado de adoração e rendição total, enquanto elevamos nossa voz ao trono da graça. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador que trouxe à luz a existência com apenas uma palavra e que sustenta cada átomo do universo pelo poder do Teu comando soberano. Eu venho diante de Ti hoje com o coração transbordando de gratidão, reconhecendo que Tu és o meu refúgio seguro, a minha torre forte onde encontro abrigo quando as tempestades da vida rugem furiosamente ao meu redor. Obrigado, Pai, por ser o meu esconderijo e o lugar onde minha alma encontra descanso real. Senhor Jesus, eu Te honro e Te agradeço pelo Teu cuidado tão terno e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha vida. Tu és o bom pastor que deu a própria vida para resgatar suas ovelhas e, por causa do Teu sacrifício perfeito, eu agora desfruto de uma paz genuína com Deus. Tu não és apenas o meu salvador distante, mas o meu defensor presente e o meu protetor constante. Elevo o meu coração em gratidão porque compreendo que nenhum mal e nenhum ataque pode me atingir sem antes passar pelo filtro das Tuas mãos amorosas e soberanas. Tua palavra me ensina que a minha luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade que tentam dominar este mundo de trevas. Essa verdade me faz lembrar que os desafios que enfrento não são apenas físicos, mas têm raízes espirituais profundas e, por isso, preciso da Tua intervenção divina. No entanto, eu não luto sozinho e não estou desprotegido no campo de batalha. Em cada conflito eu confio em Ti, Rei Jesus, não apenas como aquele que me guarda, mas como a minha própria armadura viva. Tu és o escudo que me envolve e a fortaleza que nunca pode ser abalada. Por isso, eu declaro com autoridade que nenhuma arma fabricada contra a minha vida, contra a minha mente ou contra a minha família terá sucesso, pois me apoio na Tua promessa fiel que nunca falha. Pai Celestial, eu clamo agora pela Tua proteção sobrenatural e peço que a Tua presença se manifeste de forma palpável em cada área da minha existência. A Tua palavra no Salmo 34 afirma que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o perigo, e eu me aproprio dessa promessa maravilhosa agora mesmo.
Eu sei que não estou exposto aos ataques do inimigo, porque tu me cercas com exércitos de anjos e envias espíritos ministradores para velar pelo meu caminho e me guardar em todos os meus passos. Eu descanso na esperança bendita de que nunca estou verdadeiramente sozinho, mesmo quando me sinto isolado ou incompreendido pelo mundo. Senhor, eu oro especificamente para que os teus anjos montem guarda ao redor do meu lar, protegendo cada membro da minha família e afastando todas as ciladas e artimanhas malignas. Protege-me dos perigos visíveis que surgem no dia a dia e dos perigos invisíveis que tentam me surpreender na escuridão. Livra-me de todo o mal, guarda o meu coração de toda amargura, blinda a minha mente contra os pensamentos de derrota e protege o meu espírito de cada seta inflamada que o maligno tenta lançar. Dá-me a força necessária para resistir às pressões da vida e, quando os desafios surgirem como ondas gigantescas, que eu esteja ancorado firmemente na rocha que é Cristo. Quando os ataques vierem para tentar roubar a minha paz, que eu permaneça inabalável sob a proteção do teu sangue precioso que me comprou e me libertou. Eu não peço apenas por segurança, Senhor, mas peço por uma força divina que me capacita a suportar as provações com dignidade e fé. Concede-me resiliência para os dias de teste e coragem para enfrentar toda a oposição, sabendo com absoluta certeza que maior é aquele que habita em mim do que qualquer força que esteja no mundo. Ensina-me a lutar as minhas batalhas de joelhos, usando a oração e a confiança inabalável como minhas principais armas de defesa. Que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde as portas do meu coração e da minha mente, silenciando o medo e expulsando toda a ansiedade para longe. Eu me recuso terminantemente a permitir que o medo seja meu companheiro de caminhada e escolho agora descansar no teu amor perfeito que lança fora todo o temor. Declaro com toda a minha fé que sou profundamente abençoado porque estou sob os cuidados diretos de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Sou abençoado porque a tua proteção me envolve 24 horas por dia e a tua presença majestosa vai adiante de mim, endireitando todos os caminhos tortuosos e abrindo portas que ninguém pode fechar. Tu guardas a minha entrada e a minha saída, desde agora e para todo o sempre, e por essa razão eu escolho me alegrar e dar graças em absolutamente todas as circunstâncias. Eu creio firmemente que tu tens um plano detalhado e glorioso para a minha vida, um projeto de paz e não de mal, que jamais poderá ser frustrado pelas intenções do inimigo. O que a tua boca falou sobre mim certamente se cumprirá no tempo determinado e, mesmo quando eu... Antes de mergulharmos em oração, eu te convido a fechar os olhos e dedicar um momento sagrado para ouvir a voz de Deus e quando através de sua verdade eterna. As palavras que saem de nossa boca carregam um peso imensurável, elas possuem um poder que muitas vezes subestimamos em nossa rotina apressada. Uma única palavra proferida com o bálsamo do amor é capaz de curar feridas invisíveis, aquelas marcas profundas na alma que você nem sabia que ainda estavam abertas e sangrando. No entanto, precisamos ter consciência de que uma palavra descuidada, carregada de raiva ou manchada pelo orgulho, pode ferir com uma intensidade maior do que qualquer lâmina física. Todos nós já experimentamos essa realidade de forma tangível, observando como as palavras de uma única pessoa podem alterar instantaneamente a atmosfera de um ambiente, trazendo luz ou trevas. Infelizmente, existem aqueles que transformam suas palavras em armas afiadas, falando com o intuito deliberado de ferir, de menosprezar e de destruir a dignidade do próximo. Eles espalham fofocas nas sombras e usam o grito como ferramenta de controle e vergonha, semeando dúvidas terríveis nos corações daqueles que já lutam diariamente para acreditar que possuem algum valor. Às vezes, as palavras mais cruéis são aquelas que escolhemos não dizer, quando o silêncio se torna um castigo gélido, uma mensagem de rejeição que ecoa no vazio. Mas eu dou graças ao meu Deus porque também existem almas que escolhem falar para curar, para elevar o espírito e para soprar vida onde antes havia morte. É a mãe que sussurra ao ouvido do filho que ele é imensamente amado, é o professor que enxerga o brilho escondido em um aluno inseguro, é o amigo que abraça com palavras dizendo que você não está sozinho nessa caminhada. São essas mensagens de esperança que lembram aos quebrantados que Deus jamais os abandonou e que Ele ainda sustenta um plano perfeito. Essas palavras de vida não custam nada para quem as profere, mas representam a mudança de todo o universo para quem as recebe com fé. As palavras podem ser a tempestade que devasta ou o abrigo que protege, e hoje eu escolho que elas sejam o meu refúgio e a minha cura. Se as palavras humanas possuem esse impacto avassalador em nossa realidade,
eu me pergunto com temor e reverência o que dizer sobre a soberana palavra de Deus. As Escrituras me ensinam que a voz do Senhor não é apenas uma coleção de frases poderosas, mas ela é essencialmente viva e pulsante. O livro de Hebreus nos revela que a palavra de Deus é viva e eficaz, sendo mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela não é um texto estático que permanece adormecido nas páginas de um livro antigo. Ela é uma força ativa que se move no meu espírito e remodela cada labirinto da minha mente. Quando eu permito que a palavra de Deus entre em minha vida, ela começa a romper correntes de escravidão que me aprisionaram por anos a fio, quebrando ciclos de dor e autossabotagem. Ela é a luz que invade os porões mais escuros do meu ser, trazendo ordem divina para onde antes reinava a confusão e o caos emocional. Em meio às crises de ansiedade que tentam roubar meu fôlego, a palavra transmite uma paz que excede todo o entendimento e uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. Ela fortalece meus joelhos cansados e revigora minha alma quando me sinto abatido pelo peso das circunstâncias. Quando tudo ao meu redor parece ser construído sobre mentiras e ilusões, a verdade de Deus brilha como um farol inabalável. Declarar as Escrituras sobre a minha história não é meramente um costume religioso ou um ritual repetitivo, é um ato de guerra espiritual de alta intensidade. É o processo de restauração da minha identidade e o caminho para a minha liberdade plena. Ao proferir essas verdades em voz alta, eu estou alinhando as batidas do meu coração com a vontade perfeita do céu. Estou declarando ao universo que acredito mais no que o meu Criador diz a meu respeito do que naquilo que eu temo ou do que os meus olhos naturais podem enxergar neste momento de provação. Hoje, eu permito que a palavra fale mais alto do que qualquer insegurança e que ela seja a melodia que abafa os gritos do acusador. Que a voz do Senhor se levante agora com a autoridade divina sobre cada dúvida que tentou se instalar em meu coração e sobre cada sombra de vergonha que eu carreguei por tempo demais. Eu me apego à promessa de Romanos que declara que o Deus da esperança me encherá de toda a alegria e paz através da minha confiança nele, para que eu transborde esperança pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Esta é uma aliança inquebrável, um compromisso de que Deus deseja inundar o meu ser com uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mesmo quando eu me encontro em salas de espera e em tempos de silêncio. Mesmo quando eu não possuo todas as respostas que procuro e quando o chão sob meus pés parece instável, eu confio que o Espírito Santo está soprando um fôlego novo sobre as cinzas da minha esperança, fazendo-a queimar novamente com vigor. Eu também recebo a promessa descrita em Isaías que garante que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, pois a confiança é o alicerce dessa paz. Por isso, eu profetizo agora sobre mim mesmo que os meus pensamentos estão ancorados na rocha que é Cristo. Meu coração encontra um repouso profundo e sereno, mesmo diante das incertezas do amanhã e das tempestades que rugem lá fora. Eu escolho confiar em Deus não apenas para a eternidade da minha alma, mas para cada detalhe minucioso da minha rotina, para as minhas finanças, para a minha saúde e para os meus relacionamentos. Eu sinto a paz perfeita do Senhor me envolvendo como um escudo impenetrável, protegendo minhas emoções e guardando minha mente de todo ataque de pavor ou desespero que tente me alcançar nesta jornada terrestre. Eu ordeno à minha alma que bendiga ao Senhor e que jamais se esqueça de um só benefício que Ele me concedeu com tanta generosidade. Ele é aquele que perdoa todas as minhas iniquidades e que remove o peso da culpa que insistia em me esmagar. Ele é o meu médico por excelência, que cura todas as minhas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Ele resgatou a minha vida da beira da destruição e do abismo, estendendo sua mão poderosa para me tirar do lodaçal. Eu sou coroado por Ele com amor incondicional e com uma compaixão que se renova a cada amanhecer, sentindo o toque da sua misericórdia sobre a minha cabeça como um selo de pertencimento. O Senhor me satisfaz com coisas boas e nutritivas, de tal forma que a minha juventude é renovada como a da águia, dando-me vigor para enfrentar os desafios mais altos. Eu desejo que essas palavras sagradas sejam muito mais do que versículos lidos, eu quero que elas sejam a própria essência do que eu sou. Eu recebo hoje a convicção profunda de que fui perdoado e limpo pelo sangue do Cordeiro. Eu experimento agora uma cura que flui do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés, restaurando cada célula e cada pensamento fragmentado. Eu sou liberto de todos os ciclos viciosos e das prisões mentais que tentaram me manter cativo no deserto do desespero.
A coroa da bondade de Deus repousa sobre mim e define quem eu sou de verdade, um filho amado e escolhido. Minha força está sendo reconstruída neste exato momento. Eu sinto o renovo espiritual me impulsionando a alçar voos altos, muito acima das nuvens carregadas e das tempestades passageiras desta vida, pois o meu sustento vem de um lugar que o mundo não conhece. Pai Celestial, eu me apresento diante da Tua Majestade com um coração transbordando de gratidão pelo presente inestimável da Tua Palavra. Ela é de fato a lâmpada que ilumina os meus pés e a luz que dissipa as trevas do meu caminho, guiando-me com segurança em meio ao desconhecido. Tua palavra é a fonte de águas vivas onde eu sempre encontro refrigério para o meu cansaço e saciedade para a sede da minha alma. Ela possui a capacidade única de se comunicar diretamente com as camadas mais profundas do meu ser, lugares onde nenhuma palavra humana ou consolo terreno consegue alcançar. Quando o desânimo tenta me paralisar ou quando as responsabilidades da vida me sobrecarregam, é a Tua verdade que levanta a minha cabeça e me recorda que Tu ainda és o autor e consumador da minha história. Eu sei que nenhum capítulo da minha vida foi escrito por acaso e que Tu seguras o meu destino firmemente em Tuas mãos de amor. Deus, eu não aceito mais ser apenas um leitor passivo das Escrituras. Eu anseio que a Tua palavra molde integralmente a minha forma de pensar, de falar e de reagir diante das pressões deste mundo. Transforma-me de dentro para fora, para que a minha essência reflita a Tua santidade e o Teu caráter, mesmo nos momentos de dor profunda. Ajuda-me a filtrar o bombardeio constante de vozes e opiniões que tentam distorcer a minha visão, usando sempre as lentes da Tua verdade eterna que não muda com o passar das estações ou das culturas. Que a meditação do meu coração seja banhada em tudo o que é puro, amável e de boa fama, permitindo que a Tua luz penetre em cada hábito e reação minha. Fortalece a minha fé para que ela seja inabalável e estreita os laços da nossa comunhão, pois cada versículo que eu guardo em meu coração me aproxima um pouco mais do Teu abraço paterno e da Tua vontade soberana. Eu reconheço que a caminhada pode ser árdua e que os dias muitas vezes são saturados de ruídos e distrações que tentam me afastar da Tua presença constante. O mundo clama por minha atenção, mas eu decido permanecer ancorado no Teu amor e centrado naquilo que realmente possui valor eterno. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti em cada conversa que eu tiver, em cada decisão que eu precisar tomar e em cada momento de silêncio solitário. Eu escolho viver com a consciência plena de que Tu estás comigo em todo o tempo. Eu me agarro com todas as minhas forças à verdade de que o Senhor é bom, uma fortaleza inexpugnável no dia da angústia, e que Tu conheces perfeitamente aqueles que buscam refúgio em Ti. Tu és o meu porto seguro quando as águas da incerteza sobem e o medo tenta inundar o meu barco. Quando os problemas se levantam, eu não fujo, eu corro para os Teus braços. Tu és o meu defensor zeloso que luta as minhas batalhas e me cobre com a sombra de Tuas asas poderosas. Eu declaro com convicção que não serei abalado por notícias ruins ou por ataques do inimigo, pois o meu Deus está comigo e Ele é maior do que qualquer adversidade. Eu profetizo vida e restauração sobre cada área da minha existência agora. Declaro saúde sobre o meu corpo físico, rejeitando toda enfermidade em nome de Jesus, pois a doença não tem a palavra final sobre mim. Invoco a paz sobre a minha mente, ordenando que toda a ansiedade e perturbação se curvem diante da autoridade de Cristo. Clamo por proteção divina sobre a minha família e sobre o meu lar, crendo que nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Eu estabeleço a ordem de Deus sobre o caos e confio que, mesmo nas aflições, o Senhor me livrará de todas elas, abrindo caminhos onde antes só existiam muros e transformando cada lágrima em uma semente de vitória. Senhor, enquanto eu aguardo as Tuas promessas se manifestarem plenamente, peço que continues o Teu trabalho de aperfeiçoamento em meu caráter. Molde o meu coração conforme o Teu desejo e refine a minha alma no fogo da Tua santidade. Que a minha vida seja um espelho que reflete a luz do Teu amor para todos os que cruzarem o meu caminho. Eu tomo a decisão de abandonar tudo o que me afasta de Ti, renunciando ao orgulho, à inveja, ao egoísmo e a todos os desejos que entristecem o Teu espírito. Purifica os meus desejos para que eu Te busque mais do que busco o meu próprio conforto ou o aplauso dos homens. Eu quero que a Tua presença seja o meu maior tesouro e que a Tua glória seja o meu único objetivo. Tu és santo, Deus, perfeito em todos os Teus caminhos e digno de toda a adoração que existe no universo.
O céu proclama sem cessar a tua majestade e eu uno a minha voz ao coro celestial. Antes de iniciarmos este momento sagrado de oração, eu convido você a silenciar todos os ruídos externos e as preocupações que tentam roubar a sua paz, permitindo que o seu espírito mergulhe profundamente na palavra viva e eficaz de Deus que transforma realidades. O Salmo 90, no seu versículo 17, nos revela uma promessa de uma beleza e profundidade incomparáveis, ao declarar que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós e confirme a obra das nossas mãos hoje e para sempre. Este versículo não deve ser visto apenas como uma sequência poética de palavras de esperança, mas sim como uma declaração poderosa de autoridade espiritual e fé na capacidade absoluta de Deus de derramar o seu favor imerecido sobre cada pequena área da sua existência, desde os seus grandes projetos até os detalhes mais íntimos do seu cotidiano. É um lembrete constante e reconfortante de que o favor divino não é um prêmio que você conquista por esforço próprio, nem algo pelo qual você precise lutar exaustivamente até a exaustão física ou mental para merecer. Ele flui de maneira livre, generosa e abundante a partir da bondade infinita, da misericórdia que se renova a cada amanhecer e do amor incondicional que o Criador do Universo nutre especificamente por você. Peço que você pare por apenas um instante agora, respire fundo e permita que esta verdade sagrada penetre como um bálsamo nas camadas mais profundas e escondidas da sua alma. A graça do Senhor não é algo temporário, frágil ou sujeito às variações do tempo, nem está fundamentada na perfeição do seu comportamento humano ou na grandiosidade das suas conquistas materiais. Ela não depende do seu desempenho diário, dos seus acertos ou do peso das suas vitórias mundanas. Sua graça é uma constante eterna, imutável e incondicional, simplesmente porque você é um filho amado e uma filha querida que foi planejada pelo Deus Altíssimo antes mesmo da fundação do mundo. Imagine por um breve momento a imagem de um pai terreno amoroso que olha para o seu filho pequeno com uma alegria que transborda os olhos, torcendo por cada pequeno passo e desejando do fundo da alma apenas o melhor que a vida pode oferecer. É exatamente assim, mas de uma forma infinitamente mais pura, santa e grandiosa, que Deus olha para você neste exato momento. Ele observa cada movimento seu com um coração repleto de uma alegria indescritível e está ansioso para derramar bênçãos sobre a sua vida em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Saiba com toda a certeza do seu coração que Deus não é um observador distante, frio ou uma divindade indiferente aos seus dilemas, dores e esperanças cotidianas. Ele não se limita a olhar a sua caminhada de uma sacada celestial distante, observando seus tropeços ou suas lutas como se fosse um estranho. Pelo contrário, o Senhor está profundamente entrelaçado em cada fibra do seu ser, conhecendo cada pensamento antes mesmo que ele chegue à sua mente e cada palavra antes que ela saia dos seus lábios. Ele é aquele que caminha à sua frente para endireitar os caminhos tortuosos, removendo pedras e preparando o terreno para que os seus pés não tropecem. Ele caminha ao seu lado como o guia mais fiel e o amigo mais próximo que alguém poderia desejar ter, e trabalha incansavelmente nos bastidores da sua realidade visível para garantir que nenhum dos seus esforços feitos com fé e honestidade seja em vão ou esquecido. Quando você se dedica de todo o seu coração a uma tarefa, por mais simples que ela pareça, ele está lá, vendo cada gota de suor, cada sacrifício e cada intenção pura que ninguém mais percebeu. Quando você trabalha movido pelo amor, pela ética e pela vontade de servir, o Senhor valoriza isso mais do que qualquer reconhecimento humano ou troféu terreno poderia expressar. Ao confiar a Ele o trabalho das suas mãos e os projetos do seu futuro, você permite que o próprio Deus estabeleça algo que tem peso de eternidade, garantindo que o seu suor e a sua dedicação produzam frutos que permaneçam e que tenham um impacto positivo que atravessa as gerações. Mesmo quando a vida parece se tornar um mar revolto e as ondas dos problemas parecem querer afogar os seus sonhos mais queridos, saiba que a promessa do favor de Deus permanece como uma rocha inabalável sob os seus pés. O amor que Ele sente por você é firme como as montanhas mais antigas, e o propósito que Ele desenhou para a sua história é absolutamente seguro e protegido pelas mãos do Onipotente. Ele não abençoa apenas a aparência externa da sua vida, mas Ele mergulha até o alicerce da sua alma, fortalecendo a base da sua estrutura emocional e espiritual para que tudo o que você construir em parceria com o Espírito Santo permaneça firme diante de qualquer tempestade ou vento contrário que possa soprar contra você. Portanto, descanse na certeza de que você não está construindo nada sozinho, pois o Criador é o seu sócio fiel e o seu sustento constante em cada novo passo.
Sempre que você for assaltado por aquele sentimento pesado de que os seus esforços estão passando despercebidos pelo mundo ou que o seu trabalho parece não dar os frutos que você tanto esperava, traga imediatamente à memória esta verdade libertadora e poderosa: Deus está operando ativamente através de você, mesmo nos momentos de silêncio absoluto. Ele está abençoando o suor do seu rosto, ungindo as suas habilidades e alinhando cada um dos seus passos com o seu plano perfeito, que é sempre soberano, bom e justo. O favor do Senhor na sua vida não é um evento passageiro, uma coincidência de sorte ou uma emoção momentânea. Ele é uma realidade espiritual eterna e imutável. É o reflexo mais nítido e puro do coração do Pai Celestial para com você, um sinal constante e inegável de que você é profundamente amado, totalmente apoiado e para sempre estimado nas mãos daquele que conta as estrelas do céu e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Sinta neste exato momento que o favor de Deus repousa suavemente sobre os seus ombros como um manto de proteção e que as suas bênçãos estão guiando cada uma das suas decisões, cada escolha e cada respirar. Agora, em um espírito de profunda união, reverência e humildade, vamos elevar nossas vozes e nossos corações em uma oração sincera ao nosso Deus. Querido e amado Pai Celestial, meu coração hoje transborda de uma gratidão que as palavras mal podem expressar pelo presente maravilhoso, que é o dom de mais um dia de vida. Este é um dia repleto de novas misericórdias e oportunidades para eu experimentar o teu amor que não conhece limites, para testemunhar a tua fidelidade que nunca falha e para caminhar com a cabeça erguida, plenamente confiante no teu favor que abre portas onde o homem diz que não há saída. Tua graça e tua misericórdia são o meu fôlego de vida e eu sinto que elas se renovam a cada manhã sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre tudo o que eu coloco as minhas mãos. Sou imensamente grato por esse amor inabalável que me envolve como um escudo e me protege de perigos que eu nem chego a ver. Não importa o que as próximas horas ou os próximos dias reservem para mim, eu encontro uma paz que excede todo o entendimento na certeza absoluta de que tu estás comigo, segurando firmemente a minha mão direita, guiando cada um dos meus pensamentos e me abraçando com o teu consolo divino que acalma qualquer agitação da alma. Tu és o meu porto seguro e a minha esperança viva em todos os tempos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço encarecidamente que fortaleças o meu coração de uma forma sobrenatural no dia de hoje e em todos os dias que virão. Sei muito bem que a vida, em muitos momentos, pode se tornar avassaladora e os desafios surgem diante de nós sem qualquer aviso prévio, tentando desestabilizar a nossa fé e roubar a nossa alegria. No entanto, é exatamente nesses instantes de incerteza e pressão que eu escolho, por um ato de vontade, depositar toda a minha confiança na tua força que não conhece o cansaço. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que enchas o meu coração com uma fé inabalável, daquelas que removem montanhas, e com uma coragem santa que vem diretamente do alto. Ajuda-me a lembrar sempre, em cada segundo de dificuldade, que quando os problemas, as dívidas, as doenças ou as aflições deste mundo tentarem obscurecer o brilho das tuas promessas eternas, eu sempre terei um refúgio seguro e inexpugnável nos braços de Jesus Cristo. Tu és o meu lugar de descanso verdadeiro. Tu és a minha rocha onde eu me escondo e a minha salvação que me resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Contigo ao meu lado, eu nunca estarei sozinho e nunca serei abandonado, não importa o quão pesados pareçam ser os fardos que o mundo tenta colocar sobre as minhas costas, ou quão íngreme e cansativa pareça ser a subida do meu monte. Eu sinto o poder revigorante da tua palavra vibrando em cada célula do meu corpo e me recordo com esperança do que está escrito no livro sagrado do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, que nos garante que o Senhor é bom, uma fortaleza impenetrável no dia da angústia, e que Ele conhece perfeitamente e cuida com zelo daqueles que nele buscam refúgio e proteção. Esta verdade divina traz um conforto que as palavras humanas não conseguem descrever para a minha alma muitas vezes cansada e me dá o ânimo novo e a disposição necessária para prosseguir lutando e vencendo. Eu me alegro profundamente e exulto de prazer porque sei que tenho um amigo fiel, um intercessor constante em Jesus, um Salvador compassivo que compreende cada uma das minhas dores silenciosas e cada um dos meus anseios mais íntimos que eu nem consigo transformar em frases. Tu lutas as minhas batalhas quando eu já não tenho mais forças e permaneces firme ao meu lado em cada provação de fogo, sem nunca soltar a minha mão ou desviar o teu olhar de amor de cima de mim. Tu és a minha segurança e o meu auxílio sempre presente. Quando os meus problemas parecem se agigantar diante dos meus olhos e se tornam aparentemente insuportáveis aos olhos limitados da lógica humana, quando a minha alma anseia desesperadamente por um alívio imediato e por uma paz que o mundo e as riquezas não podem oferecer, eu clamo ao teu Espírito Santo com todo o meu fôlego.
Oro para que Ele me lembre constantemente, em cada batida do meu coração, de correr sem hesitar para os teus braços amorosos, onde encontro cura para as minhas feridas, restauração para os meus sonhos e descanso para o meu espírito cansado. Eu te louvo e te bendigo, meu Pai, porque tu não és uma estátua ou um conceito abstrato, mas tu és um Deus vivo e operante, que age com poder soberano e autoridade máxima em minha vida todos os dias e em todas as circunstâncias. Tu és aquele que carrega os meus fardos mais pesados quando as minhas pernas fraquejam e que me concede o refrigério necessário, o orvalho do céu, no momento da minha maior aflição e deserto. Tu és o meu bom pastor, que me guia mansamente para junto das águas tranquilas e dos pastos verdejantes, restaurando a minha alma ferida pelas decepções e renovando o meu espírito com o teu óleo fresco de alegria e celebração. Não importa o tamanho do gigante que se levanta com arrogância contra mim ou quão complexos e emaranhados sejam os problemas que eu enfrento no meu lar ou no meu trabalho, eu declaro com autoridade espiritual que nada, absolutamente nada, é difícil demais ou impossível para ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e o teu amor por mim é vasto como o oceano infinito e ilimitado como o céu que cobre a terra. Tu és o mesmo Deus que ainda move montanhas hoje, o mesmo Deus que fez os muros intransponíveis de Jericó caírem por terra com o som de um clamor de fé e que abriu as águas profundas do Mar Vermelho para que o teu povo passasse em terra seca e segura. Tu és o Deus especialista em abrir caminhos onde a visão humana e a ciência enxergam apenas paredes e becos sem saída. Senhor, eu me sinto maravilhado e constrangido diante do teu imenso poder e sou eternamente grato porque tu me amaste primeiro, escolhendo-me antes mesmo que eu pudesse ter consciência da tua existência ou capacidade de te buscar. Obrigado por me escolheres no meio da multidão de bilhões de pessoas, por me chamares de teu filho amado, de tua filha querida, e por prometeres solenemente caminhar comigo em cada fase, em cada estação de inverno e em cada deserto árido da minha caminhada terrena. Tua presença é tudo o que eu preciso para ser feliz e pleno. Pai amado, eu te peço hoje, com toda a humildade, que me concedas a força espiritual e a armadura necessária para me manter firme e inabalável contra todas as investidas e ciladas do inimigo que busca roubar a minha paz, semear a discórdia e me derrubar do lugar de honra que tu me colocaste. As batalhas que eu enfrento no campo espiritual, na minha mente e nas minhas emoções podem parecer esmagadoras e exaustivas, mas a minha confiança não repousa no meu braço de carne, mas sim inteiramente na tua soberania absoluta. Eu creio com cada fibra do meu ser no teu poder para me libertar de todo cativeiro através da fé e já te agradeço antecipadamente, com cânticos de alegria, pela vitória retumbante que eu sei que já é minha através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Tu és o Deus que realiza o impossível e eu te louvo com toda a minha força e entendimento porque não existe problema grande demais, doença incurável ou desafio tão difícil que tu não possas vencer ou transformar com um único sopro da tua voz poderosa. A tua palavra em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ressoa como um trovão de esperança em meu ser, lembrando-me constantemente de que tudo posso. Sim, todas as coisas eu posso suportar e vencer naquele que me fortalece e me reveste de poder. Eu me apego com todas as minhas forças a esta promessa gloriosa e eterna em meio à minha fraqueza humana, implorando que a tua força perfeita se manifeste de forma plena e visível em minha vida diante de todos os meus adversários. Eu entrego agora, em um ato de rendição total, todos os meus fardos pesados, todas as minhas preocupações financeiras que tiram o meu sono, todos os meus problemas familiares e de saúde, além de todos os meus medos secretos que eu não conto para ninguém, aos teus pés benditos e furados naquela cruz. Confio cegamente que tu tomarás conta de cada pequeno detalhe e trarás uma paz sobrenatural ao meu coração que antes estava atribulado e sem direção. Ajuda-me, Senhor meu Deus, a não permitir que o medo ou a ansiedade paralisem os meus pés ou obscureçam a minha visão, mas que eu seja impulsionado a cada novo dia por uma fé ousada, vibrante e inabalável que glorifica o teu nome. Que a minha confiança não esteja depositada em minhas próprias capacidades limitadas ou em contatos humanos, mas no conhecimento absoluto e tranquilo de que tu estás sentado no trono, no controle total de todas as coisas e que estás sempre trabalhando, mesmo quando eu não vejo e mesmo quando tu permaneces em silêncio, para o meu bem maior e para a tua glória.
Espírito Santo, peço que sejas a voz suave, doce e constante dentro de mim que fala de esperança quando o mundo diz que tudo está perdido e que revela a verdade eterna da palavra de Deus que permanece para sempre. Pai, ajuda-me a nunca considerar a tua bondade, o teu sustento diário e a tua misericórdia como algo comum. A confiança é, sem dúvida alguma, o alicerce fundamental de toda e qualquer conexão significativa que estabelecemos nesta vida. Ela é o motor secreto que nos impulsiona a dar saltos de fé e a assumir riscos mesmo quando o horizonte parece incerto e as garantias são inexistentes. Imagine a confiança como uma força silenciosa, uma energia que habita o âmago do seu ser e que te mantém em movimento constante, funcionando como uma ponte invisível estendida sobre as águas turbulentas das dificuldades cotidianas. É por causa dessa confiança que você ainda encontra coragem para amar novamente, para acreditar no próximo e para tentar mais uma vez, mesmo após ter sentido o gosto amargo da decepção e da traição em experiências passadas. A maneira como você interage com o mundo ao seu redor é inteiramente moldada pela presença ou pela ausência dessa confiança. Você percebe que consegue se abrir profundamente com um amigo querido, compartilhando seus segredos mais íntimos, enquanto hesita e se retrai diante de outra pessoa, simplesmente porque sente que o vínculo da confiança ainda não foi estabelecido ou foi fragilizado. Muitas vezes, a vida nos ensina da maneira mais difícil que a confiança é um edifício que se constrói lentamente, tijolo por tijolo, através de atos de fidelidade e constância, mas que, infelizmente, pode se despedaçar e virar pó em um único instante de erro ou deslealdade. Por isso, é natural que você proteja o seu coração com tanto zelo, pois a experiência acumulada ao longo dos anos te mostrou que nem todos neste mundo são dignos da confiança sagrada que você tanto anseia depositar em alguém. Você trabalha arduamente todos os dias, superando o cansaço físico e mental, enfrentando obstáculos que parecem intransponíveis e lidando com a incerteza do amanhã, tudo porque, em algum lugar profundo da sua alma, você confia que seus esforços não serão em vão. Você acredita que seu trabalho dará frutos, que sua persistência será recompensada e que o seu valor será finalmente reconhecido. No entanto, mesmo com toda essa determinação, há momentos em que a dúvida sussurra ao seu ouvido, questionando se todo esse suor não será desperdiçado ou se as coisas realmente sairão como você planejou. É curioso notar como a nossa rotina diária é permeada por atos automáticos de confiança em coisas e pessoas que mal conhecemos, enquanto muitas vezes hesitamos em confiar naquele que nos criou. Pense por um instante em como você agia ao entrar em um restaurante. Você faz o seu pedido, senta-se à mesa e consome a comida que lhe é servida sem jamais ter entrado na cozinha para verificar a higiene do local ou o treinamento profissional do chefe que preparou a sua refeição. Você simplesmente confia que existe um sistema, uma ordem e uma responsabilidade por trás daquele prato. Da mesma forma, toda vez que você embarca em um avião, você entrega a sua vida nas mãos de um piloto cujo rosto você nunca viu e cuja história de vida você desconhece totalmente. Você confia que ele possui a habilidade necessária para elevar aquela máquina a milhares de metros de altitude e trazê-lo de volta ao solo em segurança. Quando você entra em um elevador em um prédio alto, você confia plenamente na integridade dos cabos de aço e na engenharia que sustenta aquela caixa de metal, sem questionar a manutenção ou as leis da física que o mantêm em suspenso. No trânsito, ao dirigir seu carro, você deposita uma confiança implícita em centenas de outros motoristas, acreditando que eles seguirão as regras, respeitarão os sinais e valorizarão a vida tanto quanto você. Nós nem sequer percebemos o quanto dependemos dessa rede invisível de confiança mútua para que a sociedade funcione minimamente. No entanto, aqui reside uma provocação profunda para a nossa alma se somos capazes de confiar em pequenas coisas imperfeitas e em seres humanos falíveis para as nossas necessidades mais básicas e para a nossa segurança física, quanto mais deveríamos depositar a nossa confiança plena no Senhor, o Criador do Universo, que é eternamente fiel e cuja palavra jamais falha. Se confiamos em uma máquina feita por mãos humanas para nos levar de um lado ao outro do mundo, porque hesitamos em confiar o nosso destino eterno e as nossas preocupações diárias àquele que mantém as estrelas em seus lugares e conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus nos convida hoje a elevar o nível da nossa confiança, saindo da esfera do que é puramente humano e entrando na esfera do divino, onde não há erro, não há engano e onde o amor é o fundamento de todas as suas ações em nosso favor.
A Bíblia nos oferece uma das imagens mais belas e reconfortantes sobre o que significa viver uma vida baseada na confiança em Deus através das palavras do profeta Jeremias. Ele nos diz que é bem-aventurado, ou seja, profundamente feliz e favorecido, o homem que confia no Senhor e cuja esperança está depositada inteiramente nele. A comparação utilizada é a de uma árvore frondosa plantada estrategicamente junto às águas, que estende as suas raízes em direção ao ribeiro de forma persistente e profunda. Essa árvore possui uma característica extraordinária. Ela não teme quando o calor intenso chega, nem se deixa abalar quando as chuvas cessam e o período de seca se prolonga. Enquanto outras plantas ao redor podem murchar e morrer sob o sol escaldante, a árvore que confia no Senhor permanece com a sua folhagem verde e vibrante. Ela não entra em pânico, não se desespera e, mesmo no ano mais difícil de escassez, não deixa de dar o seu fruto no tempo certo. O segredo dessa árvore não está no que acontece na superfície, mas sim no que está escondido debaixo da terra, a sua conexão vital com a fonte de água que nunca seca. É exatamente assim que deve ser a nossa vida quando escolhemos confiar em Deus. Precisamos ser como essa árvore, criando raízes profundas na fidelidade do Senhor para que não sejamos abalados por cada tempestade emocional ou crise financeira que surja em nosso caminho. Confiar em Deus significa ter uma base tão sólida que a pressão da incerteza não consegue nos esmagar e a frieza do medo não consegue nos paralisar. Quando estamos enraizados no amor de Deus, a nossa fonte de provisão e paz não depende das circunstâncias externas ou da economia do mundo, mas sim da riqueza infinita da graça divina que flui constantemente para dentro de nós. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em chamas e a esperança parece estar morrendo em muitos corações, aquele que confia no Senhor continua a florescer e a ser um sinal de vida e esperança para os outros, pois sabe que a sua fonte é o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Sejamos honestos com nós mesmos, pois reconhecemos que o ato de soltar as rédeas e confiar plenamente não é uma tarefa fácil em um mundo que nos bombardeia constantemente com a mensagem de que precisamos estar no controle de tudo. Desde muito cedo, a sociedade nos ensina que devemos nos agarrar com força aos nossos planos, microgerenciar cada detalhe do nosso futuro e calcular milimetricamente todos os riscos para garantir os resultados que desejamos. Existe uma glorificação da independência absoluta e da autossuficiência, como se o sucesso fosse apenas o resultado da nossa capacidade de manipular as circunstâncias a nosso favor. No entanto, Deus nos chama para percorrer o caminho oposto. Ele nos convida à rendição, ao ato de abrir as mãos e deixar ir aquilo que não temos o poder de mudar. Ele nos chama para nos libertarmos da ilusão desgastante do controle e para confiarmos que Ele está trabalhando silenciosamente nos bastidores, transformando todas as coisas, mesmo as mais difíceis, para o nosso bem maior. Você pode até não conseguir controlar a forma como as pessoas te tratam, as palavras que lançam contra você ou as decepções que surgem nos relacionamentos, mas você tem o poder de escolher confiar o seu coração ferido a Deus. Você pode não ter o poder de editar o resultado de cada projeto ou de evitar que dificuldades cruzem o seu caminho, mas você pode escolher descansar na certeza de que o plano de Deus é infinitamente superior ao seu e que Ele o carregará nos braços através dos vales mais profundos. Confiar no Senhor não é um sinal de fraqueza ou de passividade, mas sim o maior ato de coragem que um ser humano pode exercer, pois exige que abandonemos o nosso ego e a nossa arrogância para reconhecermos que precisamos de um guia soberano. Quando você escolhe confiar nele com aquela situação difícil no seu ambiente de trabalho, com as necessidades da sua família, com a educação dos seus filhos ou com a saúde que parece fragilizada, você está saindo de um estado de ansiedade paralisante para um estado de paz que excede todo o entendimento. Ao depositar a sua confiança em Jesus, você não está apenas fazendo um desejo vago, mas sim plantando a sua existência junto às águas eternas da sua fidelidade. Senhor Jesus, neste momento de profunda reverência e entrega, eu me coloco diante da Tua presença majestosa para honrar o Teu nome que está acima de todo nome. Tu és o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, e hoje eu decido, por um ato da minha vontade, depositar toda a minha confiança exclusivamente em Ti. Eu declaro que não mais me apoiarei na sabedoria limitada deste mundo, nem confiarei no entendimento humano que é tão passageiro e falível. Eu renuncio à dependência de conhecimentos que mudam com as estações e às opiniões de especialistas que não conhecem o amanhã. O mundo pode até oferecer soluções temporárias e paliativas, mas eu reconheço que nenhuma delas se compara à sabedoria profunda e eterna que emana do Teu trono. Rei Jesus, Tu és eternamente fiel, a Tua constância é a minha segurança.
pois tu és o mesmo ontem, hoje e serás para todo sempre. Eu creio com todo o meu coração que a tua palavra jamais volta vazia, mas que ela cumpre o propósito para o qual foi enviada em minha vida. Eu me lembro de quando tu estiveste diante do túmulo e clamaste com autoridade para que Lázaro viesse para fora, e naquele instante a morte teve que recuar, perdendo todo o seu poder diante da vida que tu és. Eu creio que, da mesma forma, tu podes trazer vida nova para situações que hoje parecem mortas e sem esperança ao meu redor. Quando o mar estava revolto e os discípulos estavam tomados pelo pânico, bastou uma palavra tua, paz, acalma-te, para que a tempestade furiosa se curvasse ao teu comando soberano. Eu confio que tu tens o mesmo poder hoje para acalmar as tempestades que rugem dentro da minha alma, as ondas de incerteza que tentam me afogar e os ventos de medo e dúvida que sopram contra a minha fé. Tu ainda és o Deus que cura todas as enfermidades, o Deus que resgata o perdido do abismo mais profundo. O passar dos séculos não diminuiu o teu poder, nem as circunstâncias atuais do mundo enfraqueceram o teu braço forte. Tu és soberano sobre toda a criação, e para ti não existe absolutamente nada que seja difícil demais. Com o coração transbordando de fé, eu deposito a minha confiança em ti, não apenas com palavras proferidas pelos lábios, mas com cada fibra do meu ser e com cada batida do meu coração. A tua palavra santa me ensina no Salmo 37 que, se eu me deleitar no Senhor, tu concederás os desejos mais profundos do meu coração. Por isso, eu escolho agora entregar o meu caminho inteiramente a ti, confiar em ti e descansar na certeza de que tu agirás em meu favor. Eu sei que tu farás resplandecer a minha justiça como a luz do amanhecer e o meu juízo como o sol brilhante do meio-dia. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida inteira em tuas mãos, coloco aos teus pés os meus planos mais ambiciosos, os meus sonhos mais queridos e os desejos que guardo no mais íntimo da minha alma. Faço isso sabendo que aquilo que tu preparaste para mim é infinitamente maior, melhor e mais glorioso do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar ou planejar por conta própria. Que o meu coração te busque acima de todas as coisas, não apenas pelo que tu podes me dar ou pelas bênçãos que podes derramar, mas simplesmente por quem tu és, o meu Salvador e amigo. Ensina-me, Pai, a encontrar o meu verdadeiro prazer na tua presença, a descobrir a alegria inabalável que existe em estar perto de ti e a te amar com uma confiança tão profunda e sólida que nenhuma provação, por mais severa que seja, possa abalar os meus alicerces. Eu não quero mais me agarrar desesperadamente ao controle das situações, mas desejo viver totalmente rendido à tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Enquanto o mundo me pressiona para assumir o comando e confiar na minha própria força limitada, eu ouço o teu convite suave para confiar, para descansar nos teus braços e para crer que estás trabalhando em cada detalhe da minha história para o meu bem, mesmo naqueles dias em que eu não consigo enxergar um passo à frente. Eu tomo posse da promessa de que os teus olhos percorrem toda a terra para te mostrares forte em favor daqueles cujo coração é inteiramente teu. Que a minha fé seja um testemunho vivo do teu cuidado e da tua proteção constante sobre todos os que esperam em ti, Pai Celestial. Que a minha vida seja um terreno fértil onde a fé inabalável possa crescer e florescer continuamente. Que o meu coração permaneça firme e constante, não sendo levado pelas ondas inconstantes. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesta hora com um coração que busca sinceridade e verdade acima de todas as coisas mundanas. Muitas vezes me pego caminhando por estradas que eu mesmo tracei, acreditando que minha limitada sabedoria seria suficiente para me conduzir ao destino como um navegante em meio a uma tempestade sem fim. Quem realmente está liderando a minha vida neste exato momento, enquanto o sol nasce e as preocupações batem à porta do meu espírito, eu me pergunto se são os meus medos, as minhas ansiedades ou as pressões externas que determinam para onde eu vou. O Salmo 119, no versículo 133, ressoa profundamente dentro de mim quando clama para que o Senhor ordene os meus passos segundo a tua palavra, e não deixe que nenhuma iniquidade tenha domínio sobre o meu ser. É um grito de socorro, uma admissão de que sem a tua mão estendida, eu sou propenso a tropeçar nas pedras do caminho e a me perder em atalhos que parecem floridos, mas que levam à aridez espiritual. Eu desejo, do mais íntimo das minhas entranhas, que a minha caminhada seja pautada pela tua verdade inabalável, aquela que não muda conforme as estações e que não se curva diante das opiniões alheias.
Quando eu peço para que o Senhor ordene os meus passos, eu estou abrindo mão do meu suposto controle. Estou entregando as rédeas da minha existência para aquele que conhece o fim desde o princípio. É um convite para que o Senhor molde cada uma das minhas decisões, desde as mais triviais até as que mudarão o curso da minha história, permitindo que a tua sabedoria infinita redirecione meus desejos e me afaste de tudo aquilo que possa ferir a minha alma e me distanciar do teu amor que tudo supre e tudo sustenta em cada momento da jornada. A realidade que enfrento no meu dia a dia é que nem sempre o Senhor é quem guia cada batida do meu coração, pois muitas vezes, sem que eu perceba, permito que outros mestres assumam o controle da minha vontade. Algumas vezes é o orgulho que fala mais alto, aquela voz interior que me convence de que eu sei tudo, que não preciso de conselhos e muito menos da tua direção divina para os meus negócios ou relacionamentos. Mas a tua palavra em Provérbios capítulo 16, versículo 18, ecoa como um aviso solene, lembrando que o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. O orgulho é um mestre enganador que me faz sentir invencível enquanto me cega para as minhas próprias fragilidades, empurrando-me para um abismo de solidão e fracasso espiritual. Outras vezes, são os meus próprios desejos e a atração magnética deste mundo que tentam ditar o meu passo, aquela ânsia incessante por ter mais, por ser reconhecido, por alcançar o sucesso a qualquer custo ou por prazeres que desaparecem como a fumaça ao vento. Pedro nos exorta em sua primeira carta a nos abstermos das paixões da carne, que guerreiam contra a alma, pois esses desejos prometem uma satisfação que nunca entregam, criando apenas uma batalha interna extenuante que me afasta da tua paz perfeita. Essas buscas mundanas podem até trazer um alívio temporário ou um prazer fugaz, mas ao final do dia, elas deixam a minha alma cansada, inquieta e profundamente vazia, clamando por algo que o mundo jamais poderá oferecer. Por isso, eu paro e reflito novamente sobre quem está no comando, buscando a humildade necessária para reconhecer que só em ti eu encontro o verdadeiro propósito para cada passo que dou nesta terra. Ao acordar a cada manhã, eu sou confrontado com a escolha de quem guiará meus pensamentos, minhas escolhas e cada ação que eu realizar. Confiar em ti, Senhor, significa entregar meus planos mais queridos, mesmo quando eu não consigo entender os motivos das demoras ou os obstáculos que surgem no caminho. A tua palavra, como diz o Salmo 119, no versículo 105, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e é sob essa claridade que eu desejo caminhar, fugindo das sombras do meu próprio entendimento que tantas vezes me levam ao erro. Quando eu negligencio a tua orientação e tento forçar portas que o Senhor fechou, eu me encontro vagando em uma escuridão confusa, perdendo o senso de direção e sentindo o peso da incerteza esmagar a minha fé. Existe uma guerra real acontecendo dentro de mim, uma luta constante entre a minha natureza humana e o teu Espírito Santo que habita em mim. Gálatas capítulo 5 nos mostra com clareza que andar no Espírito é a única forma de não satisfazer os desejos da carne, pois um se opõe ao outro de maneira irreconciliável. A carne me puxa para o egoísmo, para o ressentimento e para as coisas temporais que parecem boas por um instante, mas que acabam por erguer muros entre nós. Andar no Espírito, por outro lado, é um exercício de rendição diária. É permitir que a tua voz seja mais alta do que os meus impulsos, confiando que o Senhor está me guiando para a verdade, para a justiça e para uma paz que excede todo o entendimento humano. É um caminho de fé, onde eu não me baseio apenas no que meus olhos físicos podem ver ou no que meus sentimentos instáveis me dizem, mas na rocha firme da tua fidelidade que nunca falha e que me sustenta mesmo nos vales mais profundos. Senhor Jesus, eu me aproximo do teu trono de graça com um coração transbordando de adoração, pois tu és digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória que o meu ser possa expressar. Não há ninguém como tu em todo o universo, ninguém que amei com tamanha profundidade e sacrifício, e ninguém que permaneça tão fiel através de todas as gerações e de todas as minhas falhas. Tua misericórdia é o ar que eu respiro. Ela não conhece limites e se renova sobre a minha vida a cada novo amanhecer, enquanto tua graça infinita é o fundamento sobre o qual eu me sustento. Sem a tua presença constante, eu reconheço que estou completamente perdido, como uma ovelha sem pastor ou um ramo cortado da videira. Enche-me agora, Senhor, com o teu Espírito Santo em uma medida que eu nunca experimentei antes, preenchendo cada canto escuro do meu coração, cada pensamento que insiste em se desviar e cada espaço vazio da minha vida. Eu te peço que a tua presença santa guie cada um dos meus passos de tal forma que cada movimento meu,
Cada palavra que saia da minha boca e cada decisão que eu considere tomar estejam em perfeito alinhamento com a tua vontade soberana. Eu não desejo mais viver conforme o meu próprio entendimento limitado, pois eu conheço bem a minha facilidade em ser desviado por aparências e promessas vazias. Ensina-me a caminhar bem perto de ti, não apenas naqueles momentos especiais de oração ou quando me sinto espiritualmente forte, mas em cada hora comum do meu dia, em cada estação difícil da minha vida e em toda e qualquer circunstância que eu venha a enfrentar. Que o meu relacionamento contigo seja a âncora da minha alma, algo constante e inabalável que não mude com as marés inconstantes da vida, mas que esteja firmemente enraizado na fé que remove montanhas e na esperança que não decepciona. Fortaleça a minha fé, ó Deus, para que eu possa andar de acordo com o que o Senhor prometeu em tua palavra e não de acordo com as circunstâncias que os meus olhos veem. Meu coração, muitas vezes, é um campo de batalha onde lutam o medo, a dúvida e a incerteza, mas eu escolho hoje me apegar à verdade de que os teus caminhos são infinitamente mais altos e melhores do que os meus. Está muito além da minha capacidade de compreensão e o teu amor é mais profundo e vasto do que qualquer oceano que eu possa imaginar. Eu entrego a ti, agora mesmo, todos os meus pensamentos ansiosos que roubam o meu sono e a minha tranquilidade, depositando cada um dos meus medos e fardos aos teus pés benditos. Ajuda-me a descansar na certeza absoluta de que o Senhor está agindo em meu favor nos bastidores da minha vida, mesmo naqueles momentos em que eu não vejo nenhum sinal de mudança e mesmo quando eu não entendo o processo pelo qual estou passando. Eu desejo ardentemente ter um coração que busque a tua sabedoria e a tua vontade acima de qualquer outra prioridade, ignorando as vozes deste mundo que tentam me puxar para caminhos de distração e afastamento da tua presença. Existem tantos ruídos lá fora, tantas tentações que buscam nublar a minha visão espiritual e me afastar do teu propósito original para mim, mas eu tomo a decisão consciente de te escolher hoje e todos os dias da minha vida. Dá-me um coração sensível, que seja capaz de ouvir o sussurro suave do Espírito Santo em meio ao caos, um coração que responda prontamente à tua direção com obediência e alegria. Abra os meus ouvidos espirituais para que eu te ouça claramente quando me chamares pelo nome e abra os meus olhos para que eu veja a tua mão poderosa operando milagres e provisões em cada detalhe da minha existência. Reconheço humildemente que, por mim mesmo, sou fraco e incapaz de vencer as inclinações da minha natureza, pois minha carne anseia por coisas que muitas vezes não te honram e meu coração tem uma tendência natural de vagar para longe de ti. Mas a tua palavra é o meu escudo e ela me garante que se eu escolher andar pelo Espírito, eu não serei escravo dos desejos da carne que tanto me afligem. Por isso, eu entrego meu coração inteiramente em tuas mãos, entregando meus desejos mais secretos, meus planos para o futuro e todas as minhas ambições pessoais. Guia-me, molda-me conforme a tua imagem e ajuda-me a caminhar em vitória constante sobre o pecado, não pela minha própria força de vontade que é limitada, mas pelo poder irresistível do teu Espírito que opera em mim. Eu anseio por dar os frutos do Espírito em abundância, manifestando em minha vida o amor que tudo suporta, a alegria que não depende de circunstâncias, a paz que guarda o coração, a paciência nas tribulações, a amabilidade no trato com o próximo, a bondade em cada ação, a fidelidade incondicional, a mansidão diante das ofensas e o domínio próprio sobre os meus impulsos. Que essas qualidades divinas brilhem através de mim, não para que eu receba qualquer glória, mas para que todos ao meu redor vejam a tua luz e sejam atraídos para ti. Purifica a minha mente de todo pensamento impuro e renova o meu espírito para que eu não apenas sinta a tua presença de forma passageira, mas que eu seja verdadeiramente transformado por ela. Espírito Santo, eu te convido a exercer o teu papel de refinador em minha vida, corrigindo-me com amor quando eu começar a me desviar, desafiando-me a sair da minha zona de conforto e transformando-me, dia após dia, na pessoa que o Senhor me planejou para ser desde antes da fundação do mundo. Toma o controle total dos meus pensamentos, das minhas emoções e de cada pequena ou grande decisão que eu preciso tomar a partir de agora. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, impede que os meus pés se desviem para os caminhos dos ímpios e ajuda-me a permanecer firme e inabalável na fé. Que a minha maior alegria seja encontrada na meditação da tua palavra, deliciando-me em tua verdade tanto de dia quanto de noite, para que ela molde meu caráter e renove a minha mentalidade conforme os céus. Pai Celestial,
Eu confesso que preciso desesperadamente de mais de ti, por isso peço que derrame o teu espírito sobre mim em uma medida transbordante, pois eu não aceito ficar onde estou. Eu quero crescer, eu quero profundidade no meu relacionamento contigo e uma sede insaciável pela tua justiça. Que o Espírito Santo seja o guia supremo das minhas orações, intercedendo por mim com gemidos que eu não consigo expressar, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e exaustão. Há momentos em que o peso da vida é tão grande que eu nem sei por onde começar a falar contigo, mas eu me consolo no fato de que o Senhor entende as batidas silenciosas do meu coração e conhece todas as minhas necessidades antes mesmo de eu formular qualquer pedido. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que nunca desiste de mim, pela tua misericórdia que apaga o meu passado e pela tua graça que sustenta o meu presente e garante o meu futuro. Eu deposito tudo o que sou e tudo o que tenho em tuas mãos benditas, confiando que o Senhor me guiará em tua perfeita vontade e me manterá no caminho estreito que leva à vida eterna. Eu oro com fé e gratidão, no nome poderoso e soberano de Jesus Cristo. Amém. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, e que a cada passo que eu der hoje, eu sinta a firmeza da tua mão me conduzindo para a vitória que já foi conquistada na cruz. Amém e amém.